Enquanto Gaza arde e o mundo se divide, Miguel Prata Roque defende as declarações de Ferro Rodrigues e acusa o governo de hipocrisia. Do outro lado, Cecília Meireles não poupa o bloco de esquerda e defende Nuno Melo com unhas e dentes. A verdade sobre o Hamas e esta flotilha volta a incendiar o debate político em Portugal. Prepare-se, porque hoje ninguém fica neutro. E Miguel Prata Roque. Cecília, começo por si. Acabámos de ouvir as declarações de Nuno Melo a falar num ato panfletário, a dizer que, já tínhamos ouvido antes, a dizer que apoiantes desta flotilha são apoiantes também do Hamas. Isto são declarações que se esperam de um Ministro da Defesa? Bom, boa tarde, antes de mais. Eu acho que sim, que se espera de um Ministro da Defesa que ele tenha opinião e tem toda a legitimidade para ter opinião. Estranharia muito se ele concordasse com a atuação de quem, ao abrigo de uma presunção de flotilha humanitária, fez na realidade uma flotilha panfletária querendo chamar a atenção para uma causa. Eu gostava de deixar aqui uma coisa clara. Eu acho absolutamente legítimo que as pessoas chamem a atenção para aquilo em que acreditam e para as causas em que acreditam. Agora, isso não é uma ação humanitária, é uma ação política e é assim que deve ser chamada. E este tema também se proporciona a visões e a clivagens ideológicas muito fortes, precisamente porque enquanto nós estamos aqui a conversar sobre este tema, ele não tem nenhum tipo de consequências na nossa vida. Como mesmo nas pessoas que foram na flotilha, teve consequências muitíssimo reduzidas, porque elas, no fundo, sabiam que não iam ser assassinadas pelo Estado de Israel. Ao contrário dos reféns que estão no poder do Hamas. Tinham essa certeza. E é por isso, precisamente por isso que foram, da mesma forma que isto é o que eu acho que a clivagem ideológica tem de pior. Porque vamos lá ver, E por ser um tema tão sensível, não era esperado outro tipo de atitude por parte de um representante do governo? Mas era o que faltava, então nós andamos aqui há dias para trás e para a frente com a flotilha e o que o governo faz e o que o governo não faz. Eu farto-me de ouvir queixas ao governo e agora o membro do governo não pode falar. Era o que faltava. Era o que faltava, mas então não foram as pessoas que iam na flotilha que todos os dias diziam que o governo devia fazer e que devia acontecer e que devia mandar corvetas com eles e declarar guerra ao Estado de Israel? Sim, porque é preciso que se perceba que era isso que ia acontecer, não é? Se fosse a Marinha Portuguesa e a Armada, se fosse romper um bloqueio, é isso que ia acontecer. Era tudo absolutamente normal. Era absolutamente normal um deputado, que é membro de um órgão de soberania, pelos vistos todas as entes são absolutamente normal. E agora não é normal o Ministro da Defesa ser contra isso. Eu acho que pouco normal seria se o Ministro da Defesa achasse que a Marinha Portuguesa e a Armada deviam ir atrás da flotilha para os defender e para furar o bloqueio de Israel. E vamos lá ver, eu não confundo, eu nesta questão gosto de não confundir nem o Hamas com a Palestina, nem Netanyahu com Israel. São coisas diferentes. E qualquer pessoa que diga, que tenha uma visão maniqueísta, que diga que há um lado que está coberto de razão e outro que não tem razão nenhuma, do meu ponto de vista, não está a ver a complexidade toda. E por isso é que eu acho e espero que este acordo de paz, que agora está em cima da mesa, possa andar para a frente. Porque as pessoas discordarão em muitas coisas, mas há uma coisa que é evidente. Estes reféns, que foram feitos reféns no 7 de outubro, os que ainda estiveram vivos, passaram. Então as mulheres que foram sujeitas a tortura sexual, que é uma coisa que eu sei que as ativistas do Bloco de Esquerda não gostam que se fale, mas que é uma realidade absolutamente atentatória dos direitos humanos, estas pessoas, algumas, continuam em poder do Hamas. Da mesma maneira, eu percebo que aquilo que se está a passar em Gaza é uma tragédia humanitária. Claro que é uma tragédia humanitária. E, portanto, eu acho que o que todos esperamos é que isto possa ser ultrapassado. Há uma coisa que eu tenho para mim, é que de certeza absoluta que não vai ser ultrapassado como a flotilha. Cecília Meireles não hesita em defender o Ministro da Defesa, Nuno Melo, e deixa claro, ele tem todo o direito de falar e de ter opinião. Enquanto o Bloco de Esquerda se veste de paladino humanitário, Cecília lembra que a tal Flotilha da Paz foi, na verdade, um ato político mascarado. Um espetáculo ideológico que ignora o terror do Hamas e ataca quem ousa defender Israel. A hipocrisia da esquerda exposta em direto, sem filtros. Mas por ser um tema tão sensível, também analisando estas declarações de Nuno Melo, é ou não normal declarações destas vindas por parte do Ministro da Defesa? Bom, em primeiro lugar, o que eu acho que não é muito normal é nós termos invertido as coisas e hoje em dia criticarmos os ativistas e sermos todos passivistas. Porque aquilo que eu tenho visto é, há 2 anos que há um conflito armado, neste momento há mais de 80 mil mortes nesse conflito armado, e uma vida vale uma vida em qualquer lado do mundo. Vale na Palestina, vale na Ucrânia, vale na Nigéria, vale no Sudão e vale também na China, quando os uigures muçulmanos são chacinados também pelo regime autoritário chinês. E, portanto, eu acho que qualquer pessoa civilizada, qualquer pessoa decente, qualquer pessoa que sente o sofrimento dos outros, tem que reagir. E, como dizia a Cecília, manifestamente isto foi uma ação política.
E, na minha perspectiva, foi uma ação política importante. Como já foi, por exemplo, em 1992, a ação do ferry boat Lusitânia Expresso, que saiu de Lisboa com 120 estudantes e com o general Ramalhianes para tentar furar um bloqueio naval idêntico que impedia que se chegasse a Timor-Leste. E como é que acha que o Governo reagiu a esta ação política? Na altura, o Governo de Cavaco Silva reagiu apoiando essa iniciativa. Um ex-presidente da República, insuspeito de ter qualquer inclinação partidária, envolveu-se nessa mesma missão. E depois, em 1999, já com um governo liderado pelo Partido Socialista e pelo engenheiro António Guterres, houve um cordão humano e manifestações que levaram a que finalmente se reabrissem as negociações com a Indonésia, no âmbito da ONU, e em que fosse reconhecida a autodeterminação do povo timorense. Mas eu estou mesmo preocupado. Mas declarações de Nuno Melo, agora? Eu acho extremamente infelizes as declarações que associam estes ativistas a qualquer tipo de solidariedade relativamente a um grupo terrorista. Aquilo que se passa no território de Gaza e o terror que é, de facto, infligido à população local por parte dessa organização terrorista que é o Hamas, é absolutamente condenável. E, portanto, como estava a dizer a Cecília, nós temos que garantir as liberdades individuais, a segurança no território, independentemente de saber quem é que exerce essa violência no território. Mas eu vou ser muito franco. Eu, quando estava na escola primária e via um colega meu mais frágil a levar pancada de um grupo de colegas mais velhos e com mais arcabouço, eu metia-me ao barulho. E, na altura, nós condenávamos todos essa mesma atuação. Hoje em dia, eu vejo, por exemplo, pessoas com responsabilidade política a rirem-se muito sobre petições que dizem Israel fica com a Mariana Mortágua aí. Eu não acho, sinceramente, acho que estamos a entrar num nível de debate público que desvaloriza aquilo que é mais importante, que é a vida humana. Por ações como esta flotilha. Isso também não. Mas quando chegamos a questões aceito. como essa... Miguel Prata Roque tenta vestir o manto da moralidade, mas esquece-se que a comparação entre Gaza e Timor é um insulto à inteligência. Nuno Melo não atacou a compaixão, expôs a hipocrisia de quem chama humanitários a militantes alinhados com o Hamas. Falar de vidas humanas é fácil, difícil é condenar o terrorismo com a mesma força com que se ataca Israel. E nisso, Miguel, o silêncio diz tudo. A petição que o Miguel falava, Cecília, não acredita que houve aqui excessos? Ouça, eu acho que houve excessos, porque lá está, acho que houve excessos e acho que houve talvez um humor de mau gosto. Mas vamos lá ver se quem lançou esta lógica maniqueísta foi quem fez a ação em primeiro lugar. Eu também acho, lá está, eu acho que as ações políticas são legítimas. Acho que parar comboios não é legítimo. E não vejo o que é que tem a ver ser a favor de uma Palestina livre, o que é que tem a ver com parar comboios ou fazer escritos numa parede. Acho que as pessoas perderam um bocado a noção das coisas e, curiosamente, eu achei sempre que este ativismo radical de extrema-esquerda, porque é disso que estamos a falar, que haveria uma reação da lógica, do bom senso e da razoabilidade. Não, há uma reação de sinal contrário. É isso que nós estamos a ver. Às tantas estão, desculpem, mas são radicais a discutirem uns com os outros. Eu não tenho... São debates que eu dispenso. Agora, gostava de dizer só duas coisas. Em relação ao Ministro da Defesa, é bom que se diga que ele foi interpelado. Ele foi interpelado e mais, foi acusado pelos ativistas de que o Governo não fazia nada, nem se portava como devia, e foi acusado mais de ter autorizado uma coisa que acho que já toda a gente percebeu que não autorizou, que é a passagem de armas para Israel. Até de demissão se chegou a falar. Pronto. Era o que mais faltava, que ele agora não se fizesse... Foi um colega de Governo, esse é o problema. Mas quem veio pedir a demissão não foi. É bom que fique claro, e é bom que fique claro que isso não aconteceu. Pronto. E, portanto, era o que mais faltava que ele agora não tivesse o direito de falar e de se defender. Acho extraordinário. É isto, é assim. As pessoas são de esquerda, são irreverentes. Se são de direita, que Del Rey que vai cair o Carme a Trindade. Então deixa-me perguntar aqui ao Miguel Prata Roque. Só queria dizer mais uma coisa. Sobre a questão do apoio do Hamas. Eu acredito que haja pessoas naquela flotilha que não apoiam o Hamas. Mas eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi Greta Thunberg, quando confrontada com a questão dos reféns, que são tratados, como eu já aqui descrever, dizer um povo ocupado tem o direito de se defender. É preciso ter cuidado, porque eu não confundo a Palestina nem os palestinianos com o Hamas. E era bom que quem vai na flotilha também não confundisse. Mas não seria bom o Ministro da Defesa não meter tudo no mesmo saco? Pois seria bom que quem lá vai primeiro saísse desse saco. E era isso que eu lhe estava a dizer. Eu gostava de ver alguém naquela flotilha exigir a libertação imediata dos reféns, exigir a libertação imediata das mulheres judias que ainda hoje estão a ser sujeitas a tortura sexual por terem sido raptadas. Gostava de ver.
Porque se calhar se isso acontecesse, nós podíamos chegar à paz já amanhã. E já o tormento que o povo está a viver em Gaza podia parar. E é o facto estranho disso não acontecer que depois leva as pessoas a tirarem conclusões. Cecília Meirelles vai direto ao ponto. Quando a esquerda radical grita por justiça, esquece convenientemente as vítimas do Hamas. Criticam o ministro Nuno Melo por falar, mas calam-se diante do terror. Cecília lembra que quem lança o ódio primeiro não pode depois fingir-se de inocente. E pergunta, com razão, onde estão as vozes da flotilha a exigir a libertação das mulheres judias torturadas? Também em relação à postura como a esquerda lidou com este assunto. De que forma é que acha que o PS e José Luís Carneiro lidou de facto com este tema? Houve um rumo ou esteve perdido? Oh, Sara, eu sinceramente eu não vejo que isto seja uma questão de esquerda ou de direita. Eu acho que aquilo que está em causa são de facto vidas humanas. São mães que estão a enterrar os filhos recém-nascidos. São crianças, Miguel, como sabemos, que perdem e temos os ouvido, pais. são questões ideológicas também, não é? Mas eu tenho mesmo que frisar isto. E perante estes momentos, eu percebo que há uma diferença. Eu acho que isto é caricatura, peço desculpa, mas é concordante. Eu acho que é mais a caricatura da direita e a caricatura da esquerda do que exatamente o que esses dois lados são. Eu percebo que há uma diferença entre esquerda e direita, e tradicionalmente a direita é mais conservadora das instituições e da ordem pública, e a esquerda eventualmente coloca outros valores, como as liberdades individuais, como a liberdade de expressão. E como é que José Luís Carneiro reagiu? Eu já vou ao José Luís Carneiro. Mas eu tenho ouvido pessoas a comentar no espaço público de tal forma esta discussão como se condenassem, por exemplo, Martin Luther King quando fez o boicote aos autocarros e que permitiu as civil rights e a discussão nos Estados Unidos da América do direito à igualdade entre cidadãos em função da sua raça. Estas pessoas eventualmente achariam, como também na altura foi considerado Nelson Mandela um terrorista. Estas pessoas achariam, de facto, Gandhi alguém que estava a sublevar o povo indiano. E, se calhar, também eram capazes de condenar Aristides de Sousa Mendes. Portanto, eu sou mais tolerante relativamente a essas reações emocionais no espaço público e não vi esse radicalismo de que fala a Cecília no exercício da liberdade de expressão e no exercício da liberdade de manifestação. Relativamente a José Luís Carneiro e ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem um problema, que é a circunstância de ter sido governo durante 22 anos nos últimos 30 anos e de nunca ter reconhecido o Estado da Palestina. E neste momento temos um governo do PSD e do CDS que tomou esse mesmo passo simbólico. O Partido Socialista, obviamente, ao longo dos anos, Mário Soares tinha uma relação muito próxima com Arafat e teve sempre essa preocupação de garantir a política dos dois Estados. Eu, sinceramente, percebo o tom institucionalista do líder do PS, mas eu gostava de um PS a falar de uma forma mais desabrida, mais humanista. Como fez Ferro Rodrigues? Como fez Ferro Rodrigues, sim. Miguel Prata Roque defende que, neste tema tão sensível, a coerência política da esquerda não pode ser medida por caricaturas. Ele reconhece que o PS e José Luís Carneiro tentaram manter uma postura institucional, mas lembra que vidas humanas estão em jogo, mães, crianças, famílias inteiras. Ao mesmo tempo, elogia Cecília Meirelles por expor o fanatismo disfarçado de causa humanitária e questionar quem ignora o sofrimento real das vítimas do Hamas. Prata Roque assume sua posição de esquerda, mostrando que, mesmo criticando excessos, o PS sempre buscou o equilíbrio entre valores humanistas e diplomacia. E você, espectador, o que acha? Cecília e Prata Roque foram coerentes neste debate sobre Gaza e a flotilha. Deixe sua opinião nos comentários e participe deste debate.